Olá, tudo Olá, boa bem? noite, tudo Tudo bem? bem, querida? Tudo certo? Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Tá me Eu tô ouvindo? te ouvindo bem? Você Tá. Sim, ótimo, tudo tá me certo, ouvindo bem? tranquilo. Como é que estamos aí? Tudo certo? Sim, maior calor aqui hoje, Pois é, hoje esquentou aqui também, por aí um também, né? milagre. É, E vamos conversar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. vamos, você E que manda. quantas cirurgias você fez hoje? É, normalmente duas por dia, né? Normalmente, Nossa, normalmente duas por dia. Amanhã tem um. Ontem fiz uma cirurgia interessante, que foi uma descompressão de saco endolinfático. Já ouviu uau! falar nisso? Já, Descompressão de já saco ouvi falar. endolinfático é para doença de Meniere, Menier. intratável, né? Para hidropsia endolinfática. Uhum. Ontem teve, amanhã tem um implante coclear de manhã de novo. Uau, Então, tem que trabalhar, né? então uma hora vai ser pouco aqui, né, pra gente Pois conversar. olha, acho que uma hora é a primeira etapa, né? Uma hora é a É isso primeira aí. etapa. Depois teremos, depois, se você Acho que vai ter quiser, que ter mais, né? Oi, podemos ter pessoal, tudo outras, bom? podemos ter outras etapas aí. Essas É, conversas são sempre interessantes porque informação gera saúde, né? A gente levar informação para as pessoas exato, é importante porque gera saúde. Então, é esse o nosso papel exato. como profissionais, né? Eu médico, você fonoaudióloga, então é o Isso nosso aí. papel. Então, você que sabe, quando você quiser Falando começar, nisso, e como é que você quer fazer isso aí? hoje é o Diga. dia da fonoaudióloga, né? E a gente vai comemorar esse dia com essa live maravilhosa. Eu já vi que tem bastante fono aqui também. Tem a Aline, que é a nossa parceira, a Camila, o pessoal tá todo mundo aí. Tem bastante paciente também. E eu tô bem feliz porque eu tô há tempos aí tentando passar conteúdo no meu canal, é o que eu mais faço, né? A gente inclusive tem no YouTube, que se encontra assim por paulaminosso.use também, né? Paula Minosso, porque aqui no interior as pessoas gostam muito de chamar a gente pelo nome e sobrenome, né? Então, para não complicar a vida, eu botei sempre Paula Minosso aí, pro pessoal achar a gente, né? Encontrar. E depois essa live vai para o YouTube também. Tem uns pacientes nossos aí que já pediram, eu não vou estar em casa hoje, né? Vai ficar gravado, pessoal. E eu estou muito feliz. Hoje é dia 9 de dezembro, uma data linda para nós fonoaudiólogos. Eu vejo que você trabalha com fonoaudiólogas e que você valoriza muito o trabalho delas. Estou errada ou estou certa? Olha, Paulo, então, em primeiro lugar, eu quero oficialmente aqui, então, te dar uma boa noite, dar uma boa noite a todos os que estão nos dando a honra de estarem final do dia, depois de um dia longo de trabalho e uma jornada longa de trabalho, estarem aqui assistindo. Para mim é uma honra, uma felicidade poder falar sobre esse tema tão importante para a saúde da nossa população. E você está certíssima, né? Eu acho que essa live hoje comemora é uma maneira carinhosa de eu poder prestar a minha homenagem de coração a todas vocês, fonoaudiólogas, porque eu sou muito honesto em dizer que sem fonoaudiólogas a otorrinolaringologia não faria praticamente nada do que faz, né? A minha área de atuação Muito. especificamente, que é a audição, o equilíbrio, eu dependo e preciso de fonoaudiólogas capacitadas e competentes. E eu posso dizer com categoria, eu conheço serviços de otorrino e de fono no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, e posso dizer categoricamente que a fonoaudiologia no Brasil está entre as melhores do mundo, graças a faculdades maravilhosas que nós temos, a fonoaudiólogas dedicadas. Então eu quero começar essa live de hoje dando meus parabéns com muito carinho, com muita honra para todas as fonoaudiólogas que estão nos assistindo e depois as que assistirem depois, Tá recebendo bastante coraçãozinho aí as que assistirem depois a live gravada, sintam-se abraçadas e beijadas, porque realmente é uma área que nós, otorrinos, trabalhamos conjuntamente. Não existe tratamento de audição e do equilíbrio se não houver um tratamento multidisciplinar. O tratamento é multidisciplinar e o otorrino e a fono têm que estar casados, não precisam estar casados no papel, mas têm que estar casados no dia a dia, trabalhando juntos. Então eu posso dizer realmente de coração que eu valorizo muito as nossas fonoaudiólogas aqui, que trabalham comigo, que são inúmeras, tanto no consultório privado, quanto no hospital de clínicas, na universidade, né, pelo SUS. Então, eu quero Ganhou todas parabenizar as vocês. fonoaudiólogas agora ali. Quero Todas parabenizar vocês e achando... parabenizar
você, Paula, agradecer pelo honroso convite aqui, que prontamente eu aceitei, porque eu acho que conversar otorrino e fono é tudo de bom, porque todo mundo aprende. Eu aprendo muito com as fonoaudiólogas, muito. Eu aprendi tudo de audiologia, o que eu sei com as fonoaudiólogas. E vocês também, claro, aprendem um pouco com a gente das doenças, das patologias, das cirurgias. Então é um casamento que só tende a beneficiar os nossos pacientes, que é o que a gente quer que seja beneficiado, os nossos pacientes. Então, um beijo para todas as fonoaudiólogas, parabéns pelo seu dia e espero poder participar de muitas outras lives com muitas fonoaudiólogas, porque realmente é a nossa grande paixão. Vai ter fila para fazer live contigo. E, então, parabéns para você diretamente, Paula, parabéns para você e obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, espero que seja útil para você, para todos e para os seus pacientes. Vai ser, sim, é recíproco, eu também estou bem feliz. Eu quero aproveitar para a gente não cortar nada, para quem está por aí, vamos nos apresentar rapidinho. Meu nome é Paula Minosso, sou fonoaudióloga há 18 anos já. E hoje eu fui para uma cidade aqui no interior e não deu tempo de eu filmar, mas se eu pudesse eu filmava, porque passando por todas as empresas e clínicas, eu dizia para a Josi, estava comigo, assim, já trabalhei ali, já trabalhei ali, já trabalhei ali, e contando das aventuras de ser fonoaudióloga. E ser fonoaudióloga no interior também, a gente tem que ser clínica geral no começo, fazer tudo, né? Sim. E foi devagarinho que eu fui me apaixonando pela audição. Não tem como, a gente consegue dar um resultado muito legal para os nossos pacientes, tem que estudar muito, por mais que eu estude, eu nunca vou saber tudo, né? A gente precisa muito também dessa troca com os médicos. E, assim, acabei me apaixonando pela audição, eu sou apaixonada pelo que eu faço mesmo, o pessoal sabe. Não tem receita de bolo com as coisas que eu faço, nenhuma. É puro teste mesmo, já que aparelho, né? Assim, a gente tem toda a parte clínica, né? E a parte clínica, avaliação, o exame auditivo é muito, muito, muito importante para a gente tratar o paciente, né? Eu acho que o exame bem feito, aqui a gente costuma demorar quase que 1h30, por aí, para fazer o exame. A gente faz tudo, a gente vira o paciente de cabeça para baixo. Mede desconforto auditivo, conversa com o paciente, vê como é que é a questão da compreensão da fala, já vai explicando para eles, né? Às vezes, aumentando o volume durante a audiometria, a gente já vê uma resposta muito boa em relação à questão da plasticidade cerebral dele, da questão da compreensão, né? E, enfim, foi uma longa caminhada minha e eu acredito que eu vou estar toda enrugadinha aí daqui uns dias e vou continuar trabalhando com isso, eu adoro. E gostaria que você se apresentasse agora, para quem tá aí, né? Porque nem eu e nem você a gente se conhece direito, então vamos nos apresentar um pouquinho mais. Então tá ótimo. Então, quero mais uma vez, eu quero desejar um feliz dia da fonoaudióloga, porque eu vi que várias fonoaudiólogas entraram ali depois, para quem não ouviu no começo, mais uma vez desejar o meu caloroso, carinhoso e afetuoso parabéns pelo dia dessa profissão nobre que vocês têm. Você sabia que a revista Forbes, nos Estados Unidos, ano passado, lançou uma lista das 10 profissões mais promissoras e mais importantes no mundo para os próximos anos. E a fonoaudiologia é uma delas. Para você ver a importância que a fonoaudiologia tem na comunicação, na audição, deglutição, voz. É uma área de atuação imensa, e que, exatamente, e que tem uma importância na nossa sociedade enorme. Então, meu nome, me apresentando, é Rogério Hammerschmidt, eu sou otorrino médico, otorrinolaringologista, sou formado há 23 anos pela Universidade Federal do Paraná, fiz residência aqui também, de otorrino, aqui na Universidade Federal do Paraná, e estudei depois na França, 1 ano, no Instituto Georges Portman, que é uma escola famosa no mundo de cirurgia otológica, e lá, fora os 3 anos de residência em otorrino, mais 1 ano lá, onde eu realmente aprendi a fazer as cirurgias de ouvido que eu faço e ensino até hoje aqui em Curitiba. Principalmente os implantes cocleares, as próteses osteointegradas, as cirurgias de vertigem, todas essas cirurgias que nós aprendemos a fazer, então, em Bordeaux, na França, há exatamente 20 anos atrás. E desde então a gente atende praticamente só essa área e mais focado a reabilitação da audição
e ao implante coclear. Hoje eu tenho consultório privado e também sou professor da Universidade Federal do Paraná e coordeno a disciplina de otorrinolaringologia. Não para, né? Da não universidade. para nem com o pé quebrado. E nós não paramos, nem de pé quebrado. Eu estou com o pé quebrado, infelizmente, que eu torci o pé e rompi um ligamento do pé aqui no sábado. Estou de bota aqui, daquela bota ortopédica, mas isso não me impede, eu trabalho com a mão e com a cabeça. Então, ainda bem que eu não quebrei a mão. Eu trabalho com a mão e com a cabeça. Então, a mão e a cabeça estando boas, meu pé daqui a pouco vai estar bom. Eu continuo operando, atendendo, trabalhando 12 horas por dia, dando aula, fazendo lives, ou seja, tudo que a gente gosta. Tá bom? Vamos lá. Então, o assunto de hoje é perda auditiva unilateral, né? Quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, tem muito assunto e a gente fica ansioso para falar de todos, né? Realmente, como a audição, a surdez, enfim, os problemas auditivos, eles são desconhecidos pela maioria das pessoas, né? A gente, como profissional, divulgar isso é tudo que a gente pode fazer, é muito importante. Às vezes eu canso de aparecer ali nas redes sociais e falar alguma coisinha, mas eu sei que o pessoal precisa escutar e precisa de mais informação, né? A questão da perda auditiva unilateral, vou contar bem rapidinho a história da Josi, que a gente colocou bastante... a gente colocou a figura dela no Instagram, ela trabalha comigo hoje, ela tem 19 anos. Se eu puder, eu vou chamar ela aqui depois para fazer umas perguntinhas para ti. Ela tem 19 anos e a história dela, ela me comoveu porque ela descobriu com 5 anos que ela tinha perda auditiva fazendo uma brincadeira de telefone sem fio, né? Porque engana, né? A questão de ter um lado ouvindo tudo e o outro que não escuta nada, né? Então, assim, para os pais que estão por aí, né? Ou para os profissionais, enfim, para todo mundo que está aí, a importância do teste da orelhinha, né? Óbvio. E a importância de estar bem atento aos sinais dos nossos filhos, né? Às vezes um problema de aprendizagem, uma dislexia, trocas na escrita, demora para falar, ou mesmo uma questão de timidez, né? Enfim, pode estar mostrando que tem algum problema na audição. Então a história da Josi foi essa. A gente convidou... Eu não sei se eu tô certa ou tô errada, me ajuda. Há quanto tempo aí, dentro da ciência, que foi comprovado que o tratamento da perda auditiva unilateral tinha um bom retorno? Porque para mim foi uma experiência. Essa é uma excelente pergunta para começar esse debate, porque a surdez unilateral, né, nós vamos falar de surdez unilateral, que é surdez numa orelha só, num ouvido só, ela tem vários graus, várias causas. Mas vamos pensar numa surdez unilateral profunda, uma pessoa que não escuta nada de um lado e escuta normal do outro. Nós temos que separar primeiro duas situações, a situação dos adultos e a situação das crianças. Uma criança que nasce com surdez em uma das orelhas, se ela não tiver feito o teste da orelhinha, ela vai acabar sendo diagnosticada com essa surdez unilateral bem tardiamente. Normalmente lá com 4, 5, 6 anos de idade, quando ela vai pôr o telefone e vai falar, mamãe, eu estou com o telefone aqui e não escuto nesse ouvido, só escuto no outro. Então, a surdez unilateral, ela foi um pouco negligenciada, e aqui nós temos que fazer uma culpa nossa também, porque nós profissionais até negligenciamos um pouco o diagnóstico e também a importância de tratar a surdez unilateral. Você perguntou em tempo, né? Talvez até talvez 10 anos atrás, 10 anos atrás, acho que... de 10 anos para cá, começaram a sair muitas publicações falando sobre a importância do tratamento da surdez unilateral, principalmente em crianças. Eu quero ressaltar a questão das crianças aqui, porque as crianças, elas têm, muitas vezes, o seu sintoma negligenciado e, às vezes, tem um sintoma muito inespecífico. O que eu quero dizer com sintoma inespecífico? Uma criança pode apresentar déficit de atenção, pode apresentar hiperatividade, pode apresentar algum baixo rendimento escolar, pode apresentar uma coisa que a gente tem visto muito no consultório, que é um cansaço auditivo. As crianças que chegam da escola cansadas, com dor de cabeça, às vezes não querem ir para a escola, justamente porque tem que fazer um esforço muito grande,
pelo fato de só depender de um ouvido, né? A perda unilateral, ela causa uma dificuldade de localizar a fonte de som, de saber de onde que o som está vindo, de entender o som em ambiente ruidoso, então com várias pessoas falando ao mesmo tempo. Então são sintomas, né? Vamos dizer que são três: localização sonora, dificuldade de compreensão, e eu digo dor no pescoço, literalmente. Também, pelo fato de ter que virar a cabeça. Então, o ouvido bom. Tudo isso faz com que essa criança tenha dificuldades que às vezes não são aparentemente diretamente relacionadas à audição. Como cansaço, como dor de cabeça, como déficit de atenção, às vezes o rendimento escolar começa a cair e fora outras situações. Então, a surdez unilateral, ela causa sintomas, apesar de não diretamente atrapalhar no desenvolvimento da fala da criança, pode atrapalhar, mas a criança vai se desenvolvendo normalmente e parece que não tem sintoma nenhum. Mas, na verdade, eu acho que a questão do teste da orelhinha é muito importante, né? Sim. E acontece por exemplo, a Josi eu sei que não fez teste da orelhinha, mas acontece, assim, de ter uma perda auditiva unilateral em criança mais tardia ou em criança geralmente Vamos falar um pouco da prevalência dessa questão aí. A surdez unilateral, ela pode ser congênita, né, por N razões, por várias razões, desde malformações na cóclea, dilatação de aqueduto vestibular, rubéola gestacional, uma série de causas, mas ela pode acontecer em qualquer momento durante a vida. Eu já tive crianças que fazem o teste da orelhinha, a emissão autoacústica ao nascimento, dá normal, e com 1 ano de idade vai fazer um check-up e tem surdez. A causa mais comum geralmente é viral. Tem vários vírus que podem fazer surdez súbita, vírus da herpes, o próprio vírus da gripe. Agora nós estamos vendo vários casos de surdez súbita por Covid. O Covid tem causado surdez súbita e nos pacientes agora que a gente atende com surdez súbita, além de toda a nossa bateria de exames que a gente faz, nós fazemos também a solicitação do PCR para Covid, do IgM e IgG, porque o Covid pode causar surdez súbita também. Então, a surdez ela pode ser congênita, unilateral, ou ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Em qualquer momento da vida ela pode acontecer. Então, havendo algum sintoma, claro que no adulto é mais fácil o adulto perceber, ver que não está ouvindo, e quando essa surdez súbita acontece em algum momento da vida em que a pessoa já escutava com as duas orelhas, aí ela sente uma dificuldade muito grande. E quando é congênita e um adulto tem uma surdez unilateral desde pequeno, ele acaba se adaptando um pouco com a outra orelha. Mas quando acontece depois da idade adulta, e a pessoa já está no mercado de trabalho, está trabalhando, ficam desesperados. Isso incomoda muito. Existe um negócio que faz muita falta, né? O efeito de sombra da cabeça, né? Então, o efeito de sombra da cabeça faz com que a pessoa que esteja com uma audição de um lado só perca completamente a referência da audição no outro. Então, o recado, assim, de que os artigos, a ciência está nos mostrando a importância de tratar a surdez unilateral, não é uma coisa tão antiga, é uma coisa relativamente recente, e eu diria que de uns anos para cá isso cresceu muito, e hoje a gente já fala até em implante coclear para surdez unilateral na criança pequena, criança menor de 1 ano de idade. Vamos explicar direitinho, eu vou explicar assim mais detalhado, tá? Os tratamentos também depois. E acredito que aqui para nós, aqui no interior, sabe que eu moro no interior, demorou mais ainda para chegar essa questão de que perda auditiva tinha, assim, tratamento. Eu me lembro quando eu encontrei a Josi que eu falei, vamos testar bem, né, o teu ouvido, vamos fazer uns testes, né, com os aparelhos, com o cross, vamos ver se você vai responder. Ela estava bem, assim, desanimada, né, eu não estava acreditando. Eu falei, não, é que me disseram que não tinha o que fazer e eu fiquei assim, né. E foi muito bacana porque eu consegui entender, né, as dificuldades que ela passava, que foram todas essas que você falou. São detalhes, sabe? De dificuldade quando ela estava na escola. Não, eu já ia bem na aula, eu ia bem, mas eu tinha que prestar muita atenção na professora para entender melhor, né? E quando ela colocou, vamos falar do tratamento então, né? O primeiro, tem 3 tratamentos, né, doutor Rogério? O primeiro seria 3 tratamentos basicamente. Seria o uso de aparelho auditivo, o cross mesmo, que eu posso falar. Aí depois você pode falar dos outros, que é contigo, tá? Eu vou falar então do cross, que é o que a gente propôs para a Josi, que na verdade ela tem perda auditiva em uma orelha, mas ela utiliza 2 aparelhos, sendo um deles um transmissor.
que a gente coloca no ouvido ruim, na orelha ruim dela, e ele acaba recebendo o som e transmitindo para a orelha boa e acaba, né, trabalhando e devolvendo a sensação de que ela escuta pelos dois. Então, a localização sonora melhora, né? Ela consegue, sim, conversar, né? Entender a conversa. Quando ela está sentada entre duas pessoas, ela consegue entender dos dois lados, consegue utilizar o telefone e consegue responder aos estímulos mais fácil, aos chamados, principalmente a longa distância, né, que não sabe de onde vem, tá vindo um carro, tá vindo da onde, o telefone tá tocando, ele tá na minha direita, na minha esquerda. Foram as coisas que ela me contou. E a gente também testou nela, primeiro só um aparelho com uma potência forte no lado ruim, e ela também respondeu super bem. Não, tô ouvindo, tá? Porque ela tinha resíduo ali, né, auditivo, ela conseguia responder com aquele aparelho. Aí ela testou o Cross, que são os dois, e me disse, não, esse aqui é bem melhor, com, assim, em detalhes, assim, tipo, bem melhor para eu entender a conversa, os sons ficam mais fácil para eu perceber. Então, foi ela mesma que me disse, ok, gostei desse aparelho, e até hoje ela utiliza direitinho, bonitinha, e provavelmente não, ela tinha bastante dor de cabeça, né, que melhorou bastante, enfim, depois a gente fala mais um pouco disso. Agora tu pode trabalhar ali e falar do tratamento, do qual eu não conheço totalmente, mas sei que existe, tá, e aqui no interior é um pouco mais fácil, mais difícil pra gente chegar, ter essa troca com o otorrino, enfim, então por isso que a gente tá aqui pra aprender contigo. Perfeito. Então, você fez um relato muito interessante da Josi, né? E é exatamente isso que acontece, né? Você perde a noção espacial do som, perde a tridimensionalidade do som, perde a localização da fonte sonora, não sabe de onde que o som está vindo. Então, todos esses os sintomas da surdez unilateral. Lógico que uma surdez unilateral de longa data traz um menor impacto do que uma surdez súbita. A pessoa que tem uma surdez em algum momento da vida, ela vai ter um impacto muito maior do que uma pessoa que nasceu surda e agora, na idade adulta, depois de 20, 30 anos, procura o tratamento. Então, pois bem, nós temos 3 grandes classes de tratamento. Uma delas é a que você já citou, que chama-se CROSS. CROSS é uma sigla que é C-R-O-S. CROSS não é com 2 S de cruzado em inglês. CROSS é C-R-O-S. Cross Routing of Signal. Sinal cruzado do som. Então, CROS. E um outro tratamento que é parecido com o CROSS também é uma prótese, que chama-se prótese osteoancorada, que é um pino de titânio que a gente coloca na calota craniana, e neste pino de titânio vai adaptado um processador de fala, e esse processador de fala, através da via óssea, através dos nossos ossos do crânio, vai jogar o som para o outro lado. Então, vocês vejam que esses são os dois... É no lado que não escuta que se coloca. Você coloca do lado que não escuta, exatamente igual o transmissor do CROSS. E o receptor no lado bom. Neste caso, da prótese osteoancorada, ele não tem receptor do lado bom. Não precisa. Porque o receptor do lado bom é a própria cóclea. A cóclea vai receber o som pela via óssea. Exatamente. A cóclea vai receber o som pela via óssea. Só que a desvantagem é que é uma cirurgia, né? Então, geralmente a gente tenta o CROSS primeiro, tenta o aparelho auditivo primeiro, eu mando os pacientes fazerem um teste com o aparelho tipo CROSS. Se o paciente não se adaptou com o CROSS, por qualquer motivo, por efeito de oclusão no conduto, porque não gostou de ter que usar aparelho nos 2 ouvidos, por qualquer motivo, por otites causadas pelo aparelho, quer dizer, se ele não se adaptou com o aparelho, sim, aí acaba fluindo, né? Aí o próximo passo é fazer o teste com a prótese osteoancorada. Nós também na prótese osteoancorada fazemos o teste antes de pensar em fazer a cirurgia. Pois com uma bandana, disso que eu tô curiosa. sim, como é que funciona? Com uma bandana, com um elástico, o aparelho processador ele é fixado na calota craniana do paciente com um pouquinho de pressão e são feitos os testes, audiometria em campo, o paciente vai para casa com o aparelho para ele ter a noção de como é que é ouvir com aquele tipo de aparelho. Então, do mesmo jeito que faz o teste com o CROSS,
faz o teste também com a prótese osteoancorada, né? Só existem Muito duas bacana. no mercado, então, existem 3 próteses osteoancoradas no mercado, né? O Barra da Cochlear, o Ponto da Oticon e o Bone Bridge da Medel. Então, o Barra e o Ponto você pode fazer o teste, né? O Barra e o Ponto, você com uma tiarinha, você faz o teste e ele vai jogar o som para o outro lado pelos ossos do crânio, pela via óssea. Você que é fonoaudióloga, você sabe bem, via aérea, o nosso som entra pelo conduto auditivo e via óssea entra pela vibração dos ossos do crânio e vai direto para a cóclea. Como a cóclea não está funcionando deste lado, ele vai jogar o som para o outro. Então, esses 2 tratamentos, na verdade, eles dão bilateralidade do som, mas eles não dão binauralidade, porque eles estão jogando o som para o outro lado. Então, tanto o aparelho auditivo tipo Cross quanto a prótese osteoancorada, eles jogam o som para o outro lado. Então, eles estão enganando, entre aspas. A pessoa tem uma diminuição do efeito de sombra na cabeça, tem uma melhora na noção espacial do som, mas eles estão jogando para o outro lado. E aí vem o terceiro tratamento, eventualmente, para surdez unilateral, que seria o implante coclear. Aí o implante coclear, sim, é o único tratamento, por enquanto, para surdez unilateral que vai dar binauralidade. Porque o implante não vai jogar som para lugar nenhum, ele vai estimular a cóclea daquele lado, certo? Só que o implante coclear já trabalha com estímulo elétrico. Então, tanto a prótese osteoancorada quanto o cross vai estar jogando o som para o outro lado e a pessoa tendo um estímulo acústico, normal. O implante coclear já é um estímulo elétrico. Então, não é para todos os casos de surdez unilateral que o implante coclear está indicado. Geralmente, os casos pós-surdez súbita, que não melhoraram com o tratamento clínico, que a pessoa está muito incomodada com a surdez, fez tratamento clínico, fez o teste com cross, fez o teste com a osteoancorada, nada disso deu certo, aí nós podemos pensar em fazer o implante coclear, que é a última etapa. Sempre depois do tratamento clínico, depois do teste com cross, depois da prótese osteoancorada, aí vem o implante coclear. O implante coclear ainda ele foi aprovado pelo FDA para surdez unilateral ano passado só. Você veja como é uma coisa recente, em 2019, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a nossa normativa da Sociedade Brasileira, da qual eu faço parte, de otorrino, do Comitê de Implante Coclear, nós já colocamos a surdez unilateral como indicação, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda não cobre para surdez unilateral, ainda não existe cobertura pelo Sistema Único de Saúde, mas isso é uma questão de tempo, logo deve entrar uma normativa, e da qual nós vamos fazer parte com certeza, para determinar quais seriam as indicações e os pré-requisitos para se chegar ao implante coclear. Porque não é todo caso que tem indicação. Tem muito caso, se a pessoa fizer o implante coclear, ela não vai se adaptar. Porque veja uma coisa, Paula, você vai ter um som acústico de um lado, uma audição normal, e um som robotizado, entre aspas, elétrico do outro. Então precisa que o cérebro se acostume com esses sons, né? E que os 2 cérebros aqui se comuniquem, se conversem, para que a audição se torne natural. E isso leva um tempo. E muitas vezes uma surdez de longa data acaba não dando resultado. Eu estava olhando alguns vídeos ali aleatórios, assim, e eu cheguei a ver, assim, que dá para a pessoa que está pensando em um implante coclear e tem surdez unilateral, ela consegue, pelo menos, passar a informação de como ela escuta por causa do outro ouvido. Entendeu? Assim, tipo, a minha audição, do meu ouvido bom, eu não sei, tem como ajustar também esse som para ela? Sim, sem dúvida. Tem como ajustar, porque dá para descrever, né? Esse lado eu escuto, esse aqui tá meio metálico. Sem dúvida, mas no começo é exatamente isso que acontece. O som do implante coclear, ele é um som robotizado, ele é um som um pouco diferente. Então, para a pessoa que é surda dos 2 ouvidos, ela começa a escutar e aquele é o som que ela escuta. O som não vai atrapalhar o outro ouvido porque os 2 são surdos. Principalmente em crianças que a gente faz o implante coclear ao mesmo tempo dos 2 lados. Agora, na surdez unilateral, no começo o som incomoda um pouco, às vezes nos primeiros meses até atrapalha um pouco
a audição normal do outro lado, mas o cérebro nosso ele é maravilhoso, ele tem uma capacidade enorme de plasticidade, principalmente em crianças, e com o tempo ele acaba se adaptando, as conexões neurais do nosso córtex temporal acabam compensando e o som acaba ficando mais natural. Eu tenho pacientes, o paciente mais antigo de surdez unilateral é um moço de 40 anos que tinha uma surdez unilateral desde os 10 anos de idade. E ele fez teste com cross, não se adaptou, dizia que até com o cross e com o barra piorava a audição do outro lado, em ambiente ruidoso, porque daí aquele ouvido, várias pessoas falando aqui, vinha mais o som desse lado jogado para lá, até piorava um pouco. E aí a gente acabou fazendo o implante coclear, ele tinha muito zumbido no ouvido, essa é uma indicação importante de implante coclear na surdez unilateral. Zumbido. Isso é bacana. E aí ele melhorou muito e diz que agora nas reuniões, depois em torno de 6 meses da cirurgia, ele tem uma capacidade de reconhecer os sons dos dois lados e tudo. Então a gente... mas o ideal é que seja feito não tanto tempo após a surdez. E eu quero relembrar que o implante coclear para surdez unilateral é para casos específicos, principalmente quando existe zumbido incapacitante, e o primeiro passo é sempre o início com o teste com o cross. O aparelho tipo cross é um grande aliado nosso, porque nós sempre tentamos primeiro o cross. É o tratamento menos invasivo, que não necessita de cirurgia, portanto não tem risco. Então nós tentamos o teste com o cross, para depois fazer o teste com a prótese óssea ancorada e, por último, pensar em implante coclear. A gente nunca pega um paciente com surdez unilateral e propõe implante coclear de cara sem tentar outros tratamentos. Isso seria um erro, porque é um risco de você fazer a cirurgia e perder a cirurgia e o paciente deixar de usar o implante depois e ter corrido o risco da cirurgia, o custo da cirurgia. Então, tem toda uma sequência de passos que tem que ser seguida. E volto a falar, né? Voltando a falar do dia da fonoaudióloga, mais uma vez a gente precisa de fonoaudiólogas capacitadas. Porque eu preciso de uma fonoaudióloga capacitada para colocar o cross nesse paciente. Se não der certo, eu preciso de uma fonoaudióloga muito capacitada para conseguir fazer o teste com a prótese óssea ancorada. E depois, se eu fizer o implante, eu preciso de uma fonoaudióloga mais capacitada ainda para reabilitar esse paciente. Então, vocês vejam que o nosso casamento é para sempre. Não né? é, médico, não é pouca paciente. Coisa, né? Não é simples assim, como você comprar um óculos, não sei. Imagino que de jeito não nenhum. é, né? E a gente também tem um nenhum. casamento com os nossos pacientes, né? Então, cada caso é um caso, não tem receita de bolo. A gente não tem 7 dias de experiência, às vezes vai 10, vai 15, às vezes vai 1 mês. E a gente deixa o paciente experimentando, porque a gente sabe que ele vai estar investindo, por exemplo, no caso do aparelho auditivo também, e a gente quer ajudar o máximo que ele invista e que a gente consiga escolher o tratamento certo para ele, né? Tá chegando muita coisa, tem muita tecnologia envolvida, então a gente tem que entender o perfil do paciente, se ele quer tecnologia, se ele não quer tecnologia. Tem pacientes que têm muito desconforto, uns são mais sensíveis, né? Porque tudo passa pelo cérebro, né, doutor Rogério? Então, quem escuta não é o ouvido, então, o cérebro. Vamos lembrar desse conceito importante, né? Que quem escuta é o ouvido, mas quem entende é o cérebro. Então, nós temos o nosso órgão que capta o som, o captador de sons é a orelha, é o ouvido. Mas quem reconhece, quem discrimina, quem entende é o cérebro. Então, nem o aparelho auditivo, nem a prótese óssea ancorada e nem o implante coclear tratam o cérebro. Eles vão jogar estímulo lá. O nosso cérebro é que nem, principalmente em crianças, é que nem uma plantinha que está crescendo. Então, os neurônios de uma criança, eles estão florescendo. O nome disso é plasticidade neuronal. Então, vamos pensar numa plantinha. Ela precisa de aguinha, precisa ser regada para a plantinha crescer. O nosso córtex temporal também precisa ser regado. E a aguinha que tem que chegar lá é o som. Quer dizer, nós precisamos regar o nosso cérebro com som. Acho que é para todo mundo isso, né? Acho que é para todo mundo. Tem uma coisa que eu penso que hoje não existe mais. Hoje em dia, os estímulos são muito visuais, né? E na minha época, só tinha o disquinho de vinil. Então, eu colocava o disquinho de vinil e a minha audição, eu estimulava muito a minha audição, inclusive a minha imaginação, porque eu não tinha imagem nenhuma, né? Então, eu ficava lá ouvindo todos os disquinhos, eu sabia a hora até que a hora que pulava o disco que estava arriscado, e falava, né? Então, assim,
as crianças precisam ser estimuladas, todo mundo precisa. Desenvolver o ouvido, prestar atenção na letra de uma música, aprender uma língua nova. E hoje em dia tá tudo assim, aumenta o volume, né? Coloca um fone de ouvido e o visual é o mais importante do que tudo. Me parece que tem uma defasagem aí na questão do desenvolvimento auditivo, sabe? Da discriminação auditiva, do escutar o outro também, né? Entender a mensagem. E alguns pacientes querem um resultado rápido, por exemplo. Sempre tiveram um problema de processamento auditivo central, por exemplo, né? Sempre tiveram mais dificuldade de entender, querem que o aparelho resolva isso, né? De uma hora para outra, e não é. E é tão legal porque dá para brincar de exercício auditivo. A gente pode brincar todo dia na nossa casa, com a gente mesmo, né? Nos possibilitar essa escuta. Colocar um fone de ouvido, escutar aquela música, tentar memorizar, observar e entender os sons. E toda essa parte, o que tu acha disso? Fala um pouquinho aí. Exatamente. Complementando o raciocínio que eu estava falando, nós escutamos com o ouvido, mas nós entendemos, quem entende é o cérebro. Então, nem implante coclear, nem aparelho auditivo nos faz entender. Quem entende é o cérebro. E o cérebro precisa ser regado, precisa ser estimulado com som. E esse estímulo em crianças pequenas que têm perda auditiva, ele tem que ser precoce, porque senão a falta de estímulo auditivo vai fazer com que vá havendo perda neuronal, perda de neurônios, de sinapses no nosso córtex temporal. E é o que depois acontece, fica atrasado. E é o que acontece também com a pessoa de idade. Você vai pegar uma pessoa de idade, um senhorzinho com uma presbiacusia, que tem uma perda neurosensorial moderadamente severa, mas com uma discriminação lá embaixo, você coloca aparelho auditivo nele, ele vai ouvir mais alto, mas não vai entender e não vai se adaptar com o som. Então, como resolver isso? Primeiro, tratar cedo. Não adianta chegar e tratar quando a perda de audição está lá na frente. Começa com uma perda de audição leve, indo para moderada, já tem que começar a estimular essa pessoa e, eventualmente, usar aparelho auditivo, qualquer outro tratamento que seja indicado. E, junto com isso, fazer terapia fonoaudiológica. Do mesmo jeito que em crianças, quando a gente faz implante coclear, nós fazemos terapia, porque não adianta só colocar o implante, tem que estimular daí essa criança, ensinar essa criança a ouvir e a falar. Na pessoa de idade é a mesma coisa. Você tem que colocar aparelho auditivo, principalmente se a pessoa tiver tido um problema neurológico, como um AVC, alguma causa neurológica para perda de audição, tem que ser feito terapia fonoaudiológica. Não adianta só colocar o aparelho auditivo, é aparelho com terapia. Terapia para estimular. Né? É um conjunto. Terapia não adianta só colocar o aparelhinho e mandar a pessoa para casa. Ele vai ouvir barulho, mas não vai entender. Então ela tem que fazer, eu sei que dá trabalho, tem que ir na fonoaudióloga, tem gasto financeiro, tudo mais. Os filhos às vezes têm que levar, mas é o que ajuda muito a pessoa de idade a ter um resultado melhor com o aparelho auditivo. E nem se fala com implante coclear. Nós temos feito muito implante coclear em idosos e os idosos se beneficiam. Fala um pouquinho disso. Os idosos se beneficiam muito do implante coclear, obviamente com muita terapia depois, porque o cérebro da criança ele está em desenvolvimento, o cérebro do idoso está em involução. Os neurônios, a plasticidade ela já é bem menor. Então, se o cérebro da criança tem que ser regado, imagine o cérebro do idoso. Então, não adianta fazer implante coclear e não fazer terapia, e eu sou totalmente partidário também a colocar aparelho auditivo na pessoa de idade e também fazer terapia. Igual a criança pequena. A gente coloca aparelho e manda para terapia, o idoso também, a fonoaudióloga é muito importante porque ela tem um papel primordial para estimular esse cérebro do idoso. Na criança, o cérebro está em desenvolvimento. No idoso, se o cérebro está em evolução, ele precisa de mais estímulo ainda. Só que no idoso tem todas as dificuldades, movimentação, locomoção, outras doenças associadas que têm que ser tratadas. Então, claro que é mais difícil, mas é o que dá um resultado melhor esse trabalho conjunto do otorrino, encaminha para a protetização, a fonoaudióloga protetiza e também, ou a mesma fonoaudióloga ou outra, faz a reabilitação desse paciente. Ou seja, um tratamento integral, total, para tratar não só o ouvido, mas tratar também a área auditiva no cérebro. E tudo isso que eu estou falando vale para o nosso motivo aqui da conversa, que é a surdez unilateral. Também a surdez unilateral
tem que ser acompanhada por uma fonoaudióloga, principalmente se fizer o implante coclear, para que ela se adapte melhor ao tratamento. Olha, eu tenho muitos conhecidos aqui na cidade e tal, né? E, gente, sempre que às vezes a gente atende a domicílio também. E aí, quando chega atendendo a domicílio, sempre tem toda a família junto, né? Ó, eu acho que eu peguei muitos casos onde eu fui tratar, por exemplo, uma presbiacúsia de uma senhora, e na família tinha alguém com perda auditiva unilateral não tratada. Não tratada. Então, um recado que eu quero passar para vocês ou não é assim que a prevalência é maior em mulheres? Ou eu só converso com mulheres? Como é que é a prevalência, assim, os números da perda auditiva unilateral são muito altos? Sim, Como é sim, que é? Conta aí um pouquinho nessa parte. Sim, a perda, Você é professora? Então, a perda auditiva bilateral, ela tem no Brasil, pelo último nosso censo aqui, nós tínhamos em torno de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E nesses 10 milhões estão incluídas as pessoas com surdez unilateral também. Tá? Estima-se que tenha mais ou menos 1 milhão de pessoas no Brasil com surdez unilateral. Então, algum grau de perda de audição, em torno de 10 milhões, isso pelo nosso último censo, de 2010. Hoje nós já sabemos que são mais de 20 milhões. Só que esses números não estão atualizados ainda, porque esse ano que era para ter o nosso censo, por causa do Covid, acabou não tendo esse censo. Então, o número é muito maior do que, na verdade, está no papel. Mas a questão que você comentou aqui, a surdez unilateral, ela muitas vezes a pessoa não sabe que tem, ou se sabe, ela não procura o tratamento. O problema maior não é quando ela não procura o tratamento e não está incomodada, porque tem muita gente que tem uma surdez profunda unilateral, que nasceu surda, mas não tem incômodo nenhum. A pessoa até faz o teste com cross ou com a prótese óssea integrada, mas vê que não se adaptou, ela já está acostumada com aquela surdez unilateral. Então, obviamente, não é obrigado a tratar. Ela até, na hora de dormir, escolhe o ouvido. Até bom, até gosta, porque o lado bom do deixar esse travesseiro, ouvido aqui. ouve o latido, o alarme, o telefone. Então, tem gente que não quer tratar e não é obrigado a tratar. A Josi está aqui fazendo assim com a cabeça para mim, ó. Mas a mensagem que a gente quer deixar é que tem pessoas que têm queixas, que têm dificuldades, por exemplo, em reuniões, em ambientes de trabalho. Eu já tive muitos advogados que eu atendi aqui nas audiências, um juiz falando de um lado, um promotor falando do outro. Ele não sabia de onde que o som estava vindo, se sentia muito incomodado, exatamente. Professor em sala de aula, um aluno chama para fazer uma pergunta, ele não sabe de onde o aluno chamou. Ele tem que perguntar de novo, o aluno tem que levantar a mão, porque ele não tem a noção de onde está vindo o som. Então, a mensagem que a gente quer deixar é que, se houver queixa, se houver dificuldade, seja de localização da fonte do som, seja de entender o som em ambientes ruidosos. O cansaço, né? Existe o cansaço auditivo por forçar o ouvido. Ó, o Valmir Machiavelli, aqui é paciente meu aqui, um advogado espetacular. Olha aqui, ó, eu tô sem meu óculos aí. Meu paciente aqui de muitos anos deve ter concordado comigo que os advogados sofrem muito com a perda auditiva. Um beijo para você, doutor Valmir. Então, existem profissões em que as pessoas têm muita dificuldade e que a surdez unilateral causa muito transtorno. E nesses casos, a mensagem que nós queremos deixar, né, Paula, é que existe possibilidade de tratamento. Existe o que fazer. E um alerta para as mães, eu acho, né? Para trazer as crianças para fazer avaliações periódicas, porque a gente... Eu não sei como é que estão as leis no Brasil, mas o teste da orelhinha, ele é obrigatório. E eu lembro... Quando eu comecei com o teste da orelhinha, que eu fui a pioneira aqui, eu fui pesquisar, falei com todos os pediatras, e o meu filho recente tinha nascido, e eu comecei a estudar isso aí. Ai, meu Deus, será que eu vou comprar esse equipamento? E será que eu vou ter demanda, né? Então, eu pesquisei, e aí, no início, a gente achou que era só para crianças que tivessem algum antecedente, né? Que tivessem antecedentes familiares, ou que tivesse alguma situação, assim... durante a gravidez da mãe, mas não, o teste da orelhinha é para todo mundo. E isso é muito legal. E depois na carteirinha da saúde da criança, eu cuidava, não sei como é que tá agora, mas dizia que tinha mais um período, que era o pré-escolar, onde a criança também teria que, na minha opinião, teria que ser obrigatório, né? Os testes auditivos, novamente, assim como o teste da visão, teste da audição. Então, este ano nós, só que acaba que a gente acaba perdendo tudo isso. A gente não tem muito
não trabalham, a prevenção no Brasil ainda é mais complicado, né? Do pessoal se conscientizar. Aqui do pessoal se conscientizar, depende da maternidade, tudo. Acho que você deve saber que esse ano nós comemoramos, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia fez uma campanha comemorando isso também, os 10 anos da lei que instituiu a obrigatoriedade do teste da orelhinha, isso foi em 2010. Né? Então, nós estamos com 10 anos de obrigatoriedade do teste da orelhinha. E por que essa obrigatoriedade? Justamente para poder fazer um diagnóstico precoce. Porque senão uma criança com surdez unilateral, a gente só ia descobrir lá com 5, 6, 7 anos de idade, e uma criança com surdez bilateral, às vezes, fazia o diagnóstico com 2, 3 anos de idade, 4. Eu já vi crianças com 3 anos de idade que não estão falando nada, e às vezes o pediatra fala, atrasar a fala, demora um pouquinho para falar e nunca fez o teste da orelhinha, e vai descobrir a criança é surda. E perdeu um tempo precioso de ter tratado essa surdez antes de 1 ano de idade. Então a importância do teste da orelhinha ela é fundamental, é lei, e o que eu tenho visto, pelo menos aqui em Curitiba, é que todas as maternidades estão fazendo. Quando acontece de não fazer, o pediatra já depois do nascimento da criança, depois da alta do hospital, já solicita e encaminha essas crianças para fazer o teste da orelhinha, com certeza. É realmente muito importante. A gente, desde pequenininho aí, tá fazendo essa avaliação. E foi daí mesmo que eu comecei. Comecei com os testes da orelhinha. Eu me lembro que até o meu pai olhou pra mim, eu falei que eu queria comprar um equipamento, eles sempre me ajudaram. Eu falei, eu quero comprar um equipamento. Ele falou assim, pra que tu vai comprar um equipamento se tu vai diagnosticar e depois não vai ter o que fazer, né? Aí foi para aí que eu fui passando pro tratamento, comecei a trabalhar com os aparelhos de audição, porque realmente era, como fonoaudiólogo, que eu podia oferecer. E é um prazer e uma responsabilidade enorme trabalhar com crianças. E a questão do pai e da mãe aí é uma questão bem difícil, né? Rogério, eu vi que tu escreveu alguma coisinha sobre isso, sobre o que representa para um pai, para uma mãe, receber a notícia de que o filho não escuta. Então, é uma situação sempre delicada, né? Existem aquelas fases na psicologia de quando você descobre uma doença ou em você ou em algum familiar, primeiro da culpa, depois do luto, depois da aceitação. Então, normalmente, claro que é um impacto grande para qualquer pai, para qualquer mãe, mas o nosso papel é tentar acolher esses pais, acolher essas mães da melhor maneira possível, e nós tentamos fazer isso com todo o carinho possível para acolher esses pais, acolher essas mães e orientá-los que existe tratamento, que existe o que fazer, que a criança vai ser acolhida, vai ser tratada. A criança recebe super bem, né? Ela então, se adapta super bem. Isso é muito importante. Sem dúvida. E voltando a falar só um pouquinho sobre o diagnóstico precoce e a relação do SUS, isso é uma coisa importante para a gente comentar, porque não adianta a gente só fazer um diagnóstico precoce. No consultório particular, às vezes isso é mais fácil. A gente faz um diagnóstico precoce, já encaminha para protetização, depois, se precisar de implante coclear, tudo flui mais rápido. Às vezes, pelo SUS, as coisas não funcionam tão rápido assim. Então, nós temos tentado fazer aqui no Hospital de Clínicas, aqui em Curitiba, um encaminhamento direto. Nossas fonoaudiólogas, a Ângela, que é a nossa fonoaudióloga, está capitaneando isso aqui no Hospital de Clínicas. Ela tenta pegar essas crianças da maternidade, quando fazem o teste da orelhinha, e já encaminhar direto para o nosso ambulatório de otorrino, para fazer o BERA, para ela não precisar passar por todo o trâmite burocrático até chegar no nosso ambulatório. Então ela faz o teste da orelhinha com 2 dias de vida, já repete com 15, com 30 já está no nosso ambulatório para fazer o BERA. Nossa, se deu ausente, perfeito. Já é encaminhado para o ambulatório de prótese. Claro que às vezes a prótese aí demora 2, 3 meses para chegar, mas nós temos tentado agilizar muito isso, porque não adianta eu fazer um diagnóstico precoce na criança com 1 mês de vida e conseguir o aparelho auditivo na criança com 2 anos. Aí, para que eu fiz diagnóstico precoce, então? Aí é meio contrassenso. Então, nós temos tentado fazer esse trabalho aqui no SUS, na nossa maternidade do Hospital da Universidade, para jogar direto essa criança da maternidade para o nosso ambulatório, sem ela ter que ir para o posto de saúde, para ser encaminhada para um serviço de otorrino. Faz os exames de novo, às vezes repete exame, né? Com certeza. Vamos só interromper um pouquinho, que está quase no final da nossa live, que eu vou chamar a nossa Josi e ela quer te fazer umas perguntas agora. Pode fazer. Deixa eu olhar a Josi aí pessoalmente, ou pela tela. Vai, Josi.
Tá com vergonha? Pode aparecer, Josi. Apareça aqui que eu quero te conhecer. Você já tá muito famosa, menina. Ela já falou tanto de você. Então eu quero que você me dê o teu relato agora. Você descobriu a tua surdez? Com que idade você descobriu? Você já nasceu surda de um lado? Como é que é a tua história? Me conte um pouquinho. Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Então, meu nome é Jocelane, né? Já que a Paula falou bastante de mim. Eu descobri mesmo com 5 anos de idade, brincando com meus primos na casa da minha avó de telefone sem fio, que era falar no ouvido o que eles estavam pensando e depois eu tinha que passar para a próxima pessoa. Até que eles chegaram e falaram no meu ouvido esquerdo e eu não escutei. Aí eu virei o pescoço automaticamente para tentar ouvir. E depois eu entrei lá na casa da minha avó e falei pra minha mãe que eu não tava escutando de um ouvido. Ela me levou no médico, no torrino, foi feito audiometria, foi constatado naquela época também que eu tinha já perdão unilateral. Só que daí naquela época o médico disse que não tinha o que fazer. Isso foi em 2006, quando eu tinha 5 anos. E aí depois você ficou vivendo, então, passou a vida toda com um ouvido, mas o teu outro ouvido é normal, escuta normal. E o que você sentia de dificuldade durante a tua vida? Quais eram as dificuldades que você tinha por não ouvir em uma orelha? Bastante a questão de dor de cabeça. Uhum. Eu sempre senti bastante dor de cabeça depois que eu voltava da escola. Em lugares bastante movimentados, cheios de pessoas. Me cansava bastante, porque daí se era várias pessoas falando ao redor de mim, eu tinha que prestar atenção em uma. Não conseguia prestar atenção em mais pessoas. Perfeito. E aí faz quanto tempo que você colocou o aparelho auditivo? Como é que a Paula que te orientou a testar o aparelho, como é que foi que você descobriu que existia esse aparelho tipo Cross, que jogava o som pro outro lado? Eu conheci a Paula numa cidade vizinha aqui de Nova Prata. Ela estava expondo o trabalho dela em uma feira. Aí estavam pedindo se alguém da família tinha perda auditiva. Eu fui lá, eu comecei a me interessar pelo que eles estavam mostrando, né? E eu vim fazer audiometria aqui. Aí eles constataram realmente que era perda unilateral, como eu já sabia. E começaram a apresentar os aparelhos. Como a Paula já falou, ela primeiro colocou só um. Só o aparelho normal. Isso. Só que o aparelho normal não resolveu. Não, porque daí parecia que confundia mais. Sim, porque o aparelho normal, quando você tem uma perda muito grande no ouvido, você colocar o aparelho normal, ele pode até amplificar. Mas se o ouvido não estiver captando nada, você não vai conseguir entender nada. Então, por isso que nesses casos de perda total de um ouvido, só o aparelho convencional daquele lado não resolve, né? Que foi o que aconteceu com você. E aí ela te propôs testar o Cross, foi isso? Isso mesmo. Aí depois eu falei, claro, pra mim já era algo novo, né? Testar som. Aí depois ela falou que existia o Cross, daí ela me explicou o que era. No começo, como a gente não é acostumado a ouvir do lado esquerdo, parece que não faz diferença. Mas depois, aos poucos, a gente vai conseguindo perceber a diferença que ele faz, o que ele ajuda. Perfeito. E em que situações que você sentiu melhor? Em que situações que você achou que depois que você pôs o aparelho ele ajudou mais? Principalmente nas minhas dores de cabeça. Você achou que aliviou? Faz quanto tempo que você está usando o aparelho? Faz um ano. Quanto tempo? Um ano? Um ano. Um ano. E outra mensagem que você falou que é importante, que eu quero ressaltar, é que às vezes o resultado não é imediato. Isso foi importante que você falou. Você coloca o aparelho e naquele momento você não sente muita vantagem, porque você não está ouvindo, continua não ouvindo do lado surdo. Mas aos poucos, conforme vai se acostumando com o aparelho, na tua situação do dia a dia, você vai vendo que ele vai melhorando para saber de onde que o som está vindo, vai melhorando o entendimento em ambiente ruidoso, ou seja, não é um resultado imediato, as coisas vão acontecendo aos poucos. Então, o recado também é que as pessoas tenham paciência, porque não é de um dia para o outro que a melhora vai acontecer. Acho que isso você concorda, Josi, pelo teu relato. Quanto tempo você acha que depois você se acostumou com o uso desses aparelhos e ficou totalmente satisfeita? Ali no começo, tu vai vendo as coisas tipo devagarzinho, vai
até se acostumar, demora uns 2, 3 meses. Perfeito, é isso aí. É exatamente esse o tempo que eu falo para os pacientes, que tem que ter uma paciência, às vezes, de 2 meses, 3 meses, às vezes até mais, para se acostumar com o uso desses aparelhos auditivos. E se for para implante coclear, então, aí o tempo é bem maior, aí o buraco é mais embaixo, porque aí demora bem mais tempo. Tá bom? Mas, Josi, foi um prazer em conhecê-la. Parabéns pelo teu empenho, pelo teu trabalho. Parabéns por estar ouvindo melhor e espero que você tenha um sucesso muito grande aí na tua carreira e na tua profissão aí junto com a Paula e que você tenha um mundo sonoro muito grande na tua vida também. Meus parabéns. Um beijo. Obrigada. Valeu. Então, tá quase na hora de se despedir, né? Dessa live maravilhosa. As gurias estão adorando. Aqui tem uma fono aqui no nosso consultório junto. E todo mundo gostou muito. Cadê as outras fonos, Paula? Cadê as meninas que trabalham vem com cá, você? vamos se apresentar. Dá um oi a aí. Camila Cadê aqui. todo mundo? Tira uma foto. Tem Tira mais uma foto uma, da tem tela umas com as por meninas. aí, ó. Tira oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Você é a... Oi? Camila, tudo bem, querida? Tudo certo? Tudo bom, prazer. Então tá jóia. Na próxima vez eu faço com você a live, então. Ah, ótimo. Ou vamos fazer uma Vai ser roda um aqui prazer. com várias. Aqui só eu tô ficando cansada. E eu boto elas para falar. Exatamente. Eu boto elas para falar direto, me ajudar, porque todas certo. Têm muitas habilidades aqui. A Josi nos ajudou a entender o mundo da perda unilateral de um jeito que até hoje eu pergunto, Josi, qual é o ouvido mesmo que tu escuta? Qual é mesmo, não sei o quê? E ela, aqui, ó. E eu, onde entra o som mesmo? Como tu sente quando não tira? E ela, assim, ó. É isso então, aí. a gente, quando tem os pacientes aqui com perda unilateral, eu chamo a Josi. Eu digo, Josi, isso vem cá. tudo, como tudo na vida, porque né, é difícil Paula? entender a perda auditiva unilateral, até pra gente. Nós, profissionais, nós vamos ganhando experiência com os casos. Não adianta você ler o que está escrito no livro, é importante estudar, é importante fazer curso. Tá encerrando a nossa live e a gente vai ter que se despedir. Sim. E provavelmente vamos fazer mais alguma, várias, enfim. E se alguém tiver aí uma ideia do que vocês querem receber aí, eu vou chamar o Dr. Rogério mais vezes. Eu tenho só a agradecer a você. Você foi um anjo que apareceu aqui para mim, me dá umas opiniões aí pelo WhatsApp. É uma pessoa maravilhosa, você é super iluminado. Muito obrigada. Imagine, quem agradece sou eu que agradeço. Nós todos somos iluminados, todos somos especiais. Muito obrigado. Essa tua disposição aí de falar com a gente, com as fonos e tratar a gente como profissionais assim, importantes, que a gente precisa disso, é maravilhoso. Abençoado você aí. Abençoados todos nós. Eu sou meio chorona, sou capaz de chorar na live. Imagine, todos estamos de parabéns. Todos nós estamos. Médicos, fonos, pacientes, todo mundo está no mesmo barco. A gente quer e todos estamos contar juntos. Contigo e mais lives, vamos fazer mais. Eu tô esclerose, perda bilateral. Tá bom? Se Deus quiser. Quando precisarem, estamos à disposição. Estamos conversando. Tá muito bom? bem. Então, obrigada, Rogério. Um beijão, fiquem com Deus. Muito obrigado. Bom descanso. Valeu. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau.